14. Mito, ritual e simbolismo. Mito, ritual e simbolismo ocupam um papel principal na prática Wicca, particularmente em seu aspecto religioso, embora o aspecto da arte, bruxaria operativa, também está relacionada aos dois últimos pelo menos, uma vez que todo encantamento é, de fato, a manipulação ritual de símbolos. Toda religião, naturalmente, está profundamente envolvida com todos os três, embora com variados graus de conscientização. Algumas religiões tentam aprisionar os mitos dentro da camisa de força da história factual, tal como aqueles cristãos fundamentalistas, que insistem em que toda palavra na Bíblia é literalmente verdadeira, do Jardim do Éden em diante. Esta abordagem não apenas desvaloriza seriamente uma das mais ricas antologias de mito e simbolismo que nós possuímos. Isso também leva os teólogos a algumas controvérsias absurdas. Adão e Eva tinham umbigos? Como todos os animais entraram na arca? E assim por diante. Alguns rebaixam o ritual a um rígido padrão de ortodoxia, que perde totalmente de vista o seu significado interior, enquanto outros reagem contra isso, minimizando o ritual a um ponto onde o significado também é perdido. Alguns perderam totalmente de vista o papel psicológico e psíquico dos símbolos, meramente categorizando-os em nossos e, portanto, sacros, e deles, e, portanto, diabólicos, e falhando em compreender que um símbolo pode ter diferentes significados em diferentes contextos. Toda religião, naturalmente, inclui indivíduos que possuem uma compreensão genuína sobre mito, ritual e simbolismo, e que estão capacitados a utilizá-los criativamente dentro da estrutura de sua própria fé. Porém, muitas e muitas vezes, se eles tentam expressar esta compreensão para os outros, eles são olhados de modo inquisitor como prováveis hereges por parte de seus semelhantes religiosos, cuja fé é uma rígida estrutura de reflexos condicionados. A Wicca, por outro lado, tenta aprender tal compreensão deliberadamente e desenvolvê-la entre os seus membros. Em outras palavras, compreender e ser honesto a respeito das funções psicológicas e psíquicas do mito, ritual e simbolismo, e fazer uso deles com plena consciência, de acordo com as necessidades e exclusividade de cada indivíduo. Isso é muito mais fácil para uma religião não hierárquica e não autoritária, como a Wicca, que consegue não apenas ser flexível, mas até valoriza a flexibilidade. Tentemos definir estes três, cada um por sua vez. O mito é composto pelos fatos da mente, tornados manifestos em uma ficção de substância. Maya Deren, Divinos Cavaleiros, página 29. Ou mais especificamente, os mitos poderiam ser definidos como símbolos estendidos, descrevendo vividamente os padrões típicos e sequências das forças da vida, trabalhando no cosmos, na sociedade e no indivíduo. Porque todo mito surgiu diretamente da psique humana. Cada um está repleto de sabedoria e compreensão sobre a natureza e a estrutura da própria psique. Mitologia é psicologia dramatizada. Tom Chatwind, Um Dicionário de Símbolos, página 276. O propósito da Wicca, como uma religião, é o de integrar aspectos conflitantes da psique humana entre si e o todo com a psique cósmica, e, como uma arte, desenvolver o poder e o autoconhecimento da psique individual e, num coven, o grupo cooperante das psiques individuais, de forma que ela possa alcançar resultados que estão além do alcance de uma psique não desenvolvida e não autoconsciente. Na extensão, como um atleta desenvolve e aprende sobre sua potência muscular e o controle para realizar feitos impossíveis para os não-atletas. Os mitos e seus descendentes folclóricos, os contos de fadas,
devem sua durabilidade e seus poderosos efeitos sobre as mentes dos homens ao fato de que eles dramatizam verdades psíquicas que a mente inconsciente reconhece de uma vez, mesmo enquanto a mente consciente possa achar que ela está meramente sendo entretida por uma história bem contada. Ambos os níveis da mente são satisfeitos ao mesmo tempo, e o conhecimento deste fato é filtrado até a mente consciente na forma de um senso de prazer estranhamente acentuado. Ficção meramente para propósitos de entretenimento, não importa o quão boa, logo morre. Onde a obra de um contador de histórias com genialidade realmente incorpora verdades psíquicas fundamentais, esta sobrevive ou, em dias anteriores à literatura, sendo absorvida no corpo do mito e talvez alterando sua forma, embora não seu conteúdo, ou em tempos posteriores, com contadores de histórias tais como Shakespeare ou Goethe, tornando-se consagrada em uma categoria própria, num meio termo entre o mito reconhecido e a ficção reconhecida. Hamlet, A Tempestade e Fausto, por toda a sua sofisticação da Renascença ou Idade da Iluminação, são fundamentalmente mitos puros, que é o que assegura sua imortalidade. Nós falamos sobre os aspectos conflitantes da psique humana. Esta é a base de todo o desenvolvimento de caráter. Isso é certamente um processo essencial e contínuo para toda provável bruxa. Não apenas para alcançar felicidade e equilíbrio como um ser humano, mas para liberar e canalizar aqueles poderes psíquicos potencialmente ilimitados que uma bruxa espera pôr em funcionamento. Seria muito bem recomendado a toda bruxa estudar as obras de Carl Gustav Jung, o grande psicólogo suíço que desenvolveu seu trabalho a partir do pensamento de Freud, transcendendo a este. As ideias de Jung entram em imediata sintonia com toda bruxa que presta séria atenção às mesmas. Um pequeno resumo útil destas, com um prefácio do próprio Jung, é a obra de Yolande Jacobi, A Psicologia de C.G. Jung. Seus conceitos sobre o ego, a sombra, o lado feminino oculto do homem, o ânimos, o lado masculino oculto da mulher, o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo, a persona, a capa em volta do ego, as 4 funções do pensamento, intuição, sentimento e sensação, que em qualquer indivíduo podem ser divididas em dominante e inferior, os tipos de atitudes de extroversão e introversão, e o self, o centro e a última fundação do nosso ser psíquico, tudo isso nos parece indispensável para uma compreensão criativa de nós mesmos e de outras pessoas. E em uma escala maior, seu conceito do inconsciente coletivo fornece uma chave para a compreensão da telepatia e da clarividência, e aquele da sincronicidade ou coincidência significativa faz o mesmo para a adivinhação e magia em geral. A ideia central a ser trazida para nossa presente discussão é que a maior parte da psique é inconsciente, fora do alcance do nosso ego consciente, mas influenciando fortemente o comportamento do ego sem que o percebamos. O inconsciente é primordial, o que não significa que ele seja inferior ou que nós devamos supervalorizá-lo. Pelo contrário, ele está em contato mais direto com o tecido do cosmos do que o ego. E ele, às vezes, sabe melhor quais são nossas necessidades reais. Ele também é parte do inconsciente coletivo, um prolongamento individual deste, por assim dizer, de forma que ele é essencialmente telepático com relação a outros prolongamentos individuais e tem uma percepção de situações gerais, além do alcance imediato do ego, de uma forma que parece ao ego quase sobrenaturalmente clarividente. O ego, por outro lado, possui dons dos quais o inconsciente carece, a habilidade de analisar e categorizar os dados que chegam, pensar através de passos lógicos e de se comunicar com outros egos pelo meio preciso e sutil da fala. Os 2 grupos de dons são complementares, e assim o ego e o inconsciente necessitam um do outro, tanto para a vida diária quanto para a libertação definitiva do self essencial integrado. Mas muito poucos de nós têm alcançado o estágio onde os 2 trabalham tranquilamente juntos. Quando a comunicação entre os 2 departamentos é falha, tal como é em um grau maior ou menor em todos nós, exceto nos maiores adeptos, surgem os conflitos. Ego e inconsciente lutando em direções opostas podem causar o surgimento, em ordem ascendente de gravidade, a tensão, neurose, psicose e o aparecimento da esquizofrenia.
Quando o ego emite ordens impossíveis ao inconsciente, podem surgir conflitos no próprio inconsciente, sob a forma de complexos. Centros autônomos que agem quase como entidades independentes, e essas, por sua vez, causam distúrbios no funcionamento do ego, e igualmente anseios inaceitáveis do inconsciente podem ser empurrados de volta pelo ego abaixo do portal da consciência quando eles inflamam e eventualmente irrompem. O que é necessário, obviamente, é a comunicação grandemente melhorada entre o ego consciente e o inconsciente. O ego precisa desenvolver técnicas, primeiro para se conscientizar do fato de que o inconsciente tem mensagens para ele, e segundo, para interpretar estas mensagens que o inconsciente pode expressar apenas através de símbolos. O inconsciente apenas está muito ávido para se comunicar. Existe uma velha piada em que os pacientes freudianos têm sonhos freudianos, pacientes junguianos têm sonhos junguianos e pacientes adlerianos têm sonhos adlerianos. De fato, isso não é piada, mas uma prova de que, se o inconsciente for presenteado com um código de símbolos passível de ser trabalhado, o qual o ego está aprendendo a compreender, ele irá voluntariamente se apegar àquele código para fazer atravessar as suas mensagens. Essa comunicação não provada entre o inconsciente e o ego é uma grande parte do que é compreendido como abrindo os níveis ou expandindo a consciência. O conteúdo integral do inconsciente não pode jamais, pelo menos no nosso presente estágio de evolução, ser tornado diretamente disponível ao ego. Mas uma grande parte deste pode, certamente, o suficiente para remover todos os maiores conflitos e enriquecer significativamente o grau de eficácia do ego, tanto através do aumento da quantidade e variedade dos dados de entrada sobre os quais ele pode agir, quanto também ensinando-o a lição a qual muitos egos resistem violentamente, de que ele não é a única ou mesmo a mais importante função da psique total. Quanto mais o ego aprende esta lição e age sobre esta, mais próximo ele chega para ativar o self central e passar o controle para este. Registrar os seus sonhos e aprender a interpretá-los é uma técnica para se tornar consciente do que o seu inconsciente está tentando dizer para o seu ego, e uma outra é o estudo dos mitos e sua encenação. Porque os mitos, como temos visto, incorporam verdades psíquicas universais e as dramatizam de um modo que apela para a imaginação. Eles não apenas concedem ao ego uma compreensão mais saudável daquelas verdades, mesmo que apenas inconscientemente, eles também abrem canais para o inconsciente transmitir as verdades mais sutis e pessoais e posicionam o ego em uma estrutura mental adequada para absorvê-las. Isto também pode ser subconsciente, você pode partir do prazer em ouvir ou encenar um mito e então agir mais apropriadamente no mundo diário, achando ou nem mesmo se preocupando em pensar nisso, que se deve à decisão consciente do ego, enquanto que, na verdade, isso se deve tanto à mensagem universal do mito, quanto às mensagens pessoais que fluíram ao longo dos canais que o mito abriu e influenciaram os critérios sobre os quais o ego atua. Muitos mitos e contos de fada dramatizam por si este processo de integração, o confronto por parte do herói com os aparentes perigos do inconsciente e a transformação de seu relacionamento com eles. Por exemplo, a mulher velha e feia que se transforma numa bela princesa quando o herói persiste em sua busca ordenada. Aqui o ego chega a um acordo com sua anima, que se não for reconhecida ou for rejeitada, será uma fonte de conflito. A recompensa do herói é que ele se casa, isto é, se integra com a princesa e se torna herdeiro do reino de seu pai, isto é, o destino final do ego, o reino do self unificado, e assim por diante. Em um sentido, a lenda da descida da deusa das bruxas pode ser vista como a história do confronto de uma mulher com seu ânimos. Neste processo, a repulsa inicial é transformada em compreensão, em integração dos quais ambos emergem enriquecidos.
Isso nos traz naturalmente a uma consideração da função do ritual. Citando novamente Tom Chatwin, ritual é a encenação dramática do mito, projetado para produzir uma impressão suficientemente profunda sobre o indivíduo a fim de alcançar seu inconsciente. Um dicionário de símbolos, página 342. Isso pode parecer à primeira vista ser mais uma curta definição de ritual, mas, se pensarmos nela, ela permanece verdadeira referente a todo ritual. O ritual da missa é uma encenação do mito da atitude simbólica de Jesus com o pão e o vinho. Quer a última ceia tenha sido um evento histórico real, ou mesmo que não haja existido nenhum Jesus histórico, como algumas pessoas muito improvavelmente sustentam, isso não afeta o ponto central. Um mito poderoso pode ser uma ficção histórica expressando uma verdade psíquica, ou um ato psiquicamente significativo na história real pode se tornar a semente de um mito subsequente, ou de uma nova versão de um antigo, tal como os poderosos mitos de Hamlet e Fausto tiveram autores historicamente existentes. Mesmo simples rituais supersticiosos podem estar baseados em mitos. Por exemplo, fazer negócios com seu dinheiro quando você vê a lua nova pela janela, isto é, de dentro da sua casa, não se relacionaria a mitos nos quais a lua simboliza a deusa mãe cujo crescimento encoraja a fertilidade e, portanto, a prosperidade doméstica. Procurar pelas origens míticas de um ritual pode ser interessante, mesmo algo iluminador. Mas o sucesso ou a facácia em rastreá-los não altera a validade da definição. Um ritual é uma verdade psíquica encenada. Um mito é uma verdade psíquica falada ou escrita. Assim, ambos são da mesma natureza, assim como a mesma história pode ser contada em um romance ou filme, ou um baseado no outro. De fato, um mito pode originar-se em um ritual, tanto quanto vice-versa. Como Chatwin ressalta, os mitos comunais eram as palavras rituais dos grandes festivais de culto do mundo antigo, e as características típicas da mitologia deram forma simbólica à vida do homem, seus desejos, suas necessidades. Um dicionário de símbolos, página 276. O ritual, então, realiza a mesma função psíquica que o mito, mas com um impacto adicional sobre o indivíduo da participação pessoal. Ouvir ou ler um mito pode ter um efeito poderoso. Tomar parte nele você mesmo ou desempenhar um dos papéis pode ser ainda mais poderoso. Tomemos o exemplo da lenda da descida da deusa novamente. Uma bruxa, que atua no papel da deusa, visitando o submundo, vai através de todo o processo. Seu ego é despido de sua persona, sua imagem confortável, porém inadequada de si mesma. Nua, ela confronta o senhor do submundo, seu próprio ânimos, e o acusa de ser destrutivo. Enquanto ela persiste em considerá-lo como um inimigo, ela tem que sofrer em suas mãos. Mas, porque ela não foge do confronto, nasce a iluminação, e ela compreende a verdadeira função dele. Eles se amaram e se tornaram um. A integração alcançada, eles aprendem um do outro. E o ego retorna ao mundo diário mais sábio e mais eficaz, o suposto inimigo, o ânimos, tendo sido transformado em aliado. Mas a lenda tem mais de um significado. E o homem que atua no papel do senhor do submundo também se beneficia. Sua ânima faz sua presença ser percebida. E, primeiramente, ele tenta se esquivar do assunto simplesmente apelando a ela para ser boa para ele. Como Édipo, implorando a sua ânima para se identificar com sua mãe? Ela não vai permitir que ele se saia com esta. Ela replica, eu não te amo, até que ele continue com a parte dolorosa do confronto. Sabiamente, ele não a ataca. Ele a chicoteia suavemente. Em outras palavras, ele continua sondando para descobrir o que deveria ser o verdadeiro relacionamento deles. Sua ânima o conhece parcialmente, apesar das dores da tentativa na integração. Eu conheço as angústias do amor. Agora, eles iniciam um intercâmbio construtivo que os enriquece a ambos. Cada uma dessas lições se relaciona à psique individual da persona que atua no personagem. Mas existe também uma lição interpessoal. Cada um é lembrado vividamente que a polaridade dos aspectos masculino e feminino é a mais poderosa de todas as baterias psíquicas.
Agora, todas essas lições, caso fossem meramente colocadas no papel como um tratado psicológico, apelariam apenas ao ego. Se o ego fosse convencido, ele teria a tarefa de descobrir como aplicá-las em cooperação com o inconsciente. Mas quando elas são encenadas em forma dramática, elas apelam diretamente ao inconsciente. E se o ator tiver compreendido o significado do que ele ou ela está fazendo, também apelam ao ego consciente. A tarefa de pôr as lições em prática, então, é tornada muito mais simples. Nos sonhos, a comunicação necessária entre o inconsciente e o ego é iniciada pelo inconsciente. No ritual, ela é iniciada pelo ego. Assim, sonho e ritual realmente se complementam um ao outro. Mito, ritual e sonhos, todos falam através de símbolos. Todos os três podem usar palavras, mas os símbolos são o seu verdadeiro vocabulário. As palavras do mito podem descrever factualmente eventos ou criaturas impossíveis. As palavras do ritual podem parecer paradoxais, e as palavras dos sonhos podem ser surrealistas e aparentemente não relacionadas à ação. Ainda assim, em cada caso, os símbolos envolvidos falam a verdade. Um símbolo é a incorporação de um conceito, destilado, condensado e destituído de suas partes não essenciais. Ele pode ser de muitos tipos. Ele pode ser um artefato físico ou representação pictográfica, tal como a Cruz do Calvário, um anque, um pentagrama ou uma bandeira nacional. Ele pode ser uma criatura imaginária, tal como uma sereia ou um centauro. Sobrepondo-se com o último, ele pode ser uma imagem visual, conferindo uma forma compreensível para uma entidade não física, tal como um anjo com um corpo humano e asas ou um deus chifrudo. Ele pode ser um objeto natural de nosso meio ambiente, cujo comportamento evoque o conceito que ele veio a simbolizar, tal como o sol como um deus fertilizador e doador de luz, e a lua como uma deusa multiaspectada, que ilumina o lado escuro da psique, ou como o lótus, que simboliza a psique integrada por ser suas raízes na lama escura e sua flor no ar brilhante. Ele pode ser uma peça de música, como um hino nacional ou uma canção revolucionária. Ele pode até mesmo ser uma pessoa viva, através do processo conhecido como projeção, ou comunitariamente, como quando uma comunidade projeta seu senso de identidade nacional sobre um soberano, ou seu senso de missão sobre um líder carismático, ou, individualmente, como quando você projeta seu próprio desprezo sobre um conhecido e o trata dessa forma com desgosto irracional, ou quando um marido projeta sua anima sobre a sua esposa, ou uma esposa projeta seu animus sobre seu marido, e assim trata a parceira de forma não realista. Ele pode ser uma cor, tal como o vermelho para sangue, perigo ou vida, ou preto para morte, o inconsciente, magia maliciosa ou direitos civis na América. A cor é talvez o exemplo supremo de como os símbolos podem ser ambivalentes, seu significado se modificando conforme o contexto. Ele pode ser um simples sinal, como um ponto de exclamação ou o sinal do dólar, que começaram meramente como um fragmento conveniente para a taquigrafia elaborada por humanos, mas que, através de longo uso, se tornaram luminosos. Isso é, carregados com significado emocional, que é o que distingue um símbolo de um mero sinal. Ele pode ser um número. No pensamento cristão, 3 representa puro espírito abstrato, enquanto que em todas as culturas o 4 representa plenitude psíquica, puro espírito aperfeiçoado e preenchido pela manifestação. E, significativamente, números ímpares aparecem repetidamente como símbolos masculinos e os pares como femininos. Todos estes e muitos mais são símbolos, alguns óbvios ao ego consciente e outros mais sutis e difíceis de interpretar. E o mito, rituais e sonhos, ao dramatizar sua interação, podem apresentar mensagens complexas e vitalmente importantes. Os símbolos mais poderosos de todos são aqueles que conferem significado aos arquétipos, outro termo junguiano.
Primeiramente, Jung os chamou de imagens primordiais, ou dominantes do inconsciente coletivo, mas posteriormente ele adotou a palavra grega, arquetopia, equivalente do termo latino de São Agostinho, ideia principalis, ou ideias principais. Como São Agostinho coloca em seu livro Liber de diversis questionibus, pois as principais ideias são certas formas ou razões estáveis e imutáveis de coisas, elas próprias não formadas e assim continuamente eternas e sempre da mesma maneira, que estão contidas na compreensão divina. E embora elas próprias não pereçam, ainda assim, por meio de seu padrão, disse que é formado tudo o que é capaz de vir a existir e perecer, e tudo o que de fato vem a existir e perecer. Contudo, é afirmado que a alma é incapaz de contemplá-las, salvo se ela for a alma racional. Tradução de Alan Glover. Os arquétipos são elementos do inconsciente coletivo, que é aquela parte da psique que é universal a todos os períodos e culturas e comum para todos os indivíduos. Nós o herdamos da raça humana como um todo, não sendo modificado através do filtro de nossos pais. Os símbolos através dos quais nos tornamos conscientes dos arquétipos podem ser condicionados cultural ou individualmente até um certo ponto, mas os próprios arquétipos não o são. Eles continuam eternos e sempre da mesma maneira. Como Jung diz, o termo arquétipo não se destina a significar uma ideia herdada, porém muito mais um modo herdado de funcionamento psíquico, correspondente àquele caminho inato segundo o qual o pintinho sai do ovo, o passarinho constrói seu ninho, um certo tipo de vespa ferrou aos gânglios do nervo motor da lagarta, e as enguias se encontram no caminho para as Bahamas. Em outras palavras, ele é um padrão de comportamento. Este é o aspecto biológico do arquétipo, é o objeto de estudo da psicologia científica. Mas o quadro muda repentinamente quando observado de dentro, que vem através do reino da psique subjetiva. Aqui, o arquétipo se apresenta como luminoso, isto é, aparece como uma experiência de importância fundamental. Sempre que ele se veste com símbolos adequados, o que não é sempre o caso, ele toma conta do indivíduo de um modo alarmante, criando uma condição de ser profundamente movido que as consequências podem ser imensuráveis. É por esta razão que o arquétipo é tão importante para a psicologia da religião. Todas as religiões e conceitos metafísicos repousam sobre fundações arquetípicas, e na extensão em que somos capazes de explorá-los, nós conseguimos ganhar pelo menos uma vista superficial por trás das cenas da história mundial, e podemos levantar um pouco o véu de mistério que oculta o significado das ideias metafísicas. Introdução de Jung a Mistérios da Mulher, de Esther Harding, páginas 9 e 10. Uma boa ideia do pensamento de Jung sobre os arquétipos pode ser obtida de seu livro 4 Arquétipos, Mãe, Renascimento e Espírito Trapaceiro. Como será notado neste título, pode-se dar nomes rótulos de forma útil a muitos arquétipos, e tomando apenas um desses arquétipos, a mãe, você pode obter um conceito de quão vastas e complexas são as ramificações de um simples arquétipo ao ler Mistérios da Mulher, de Harding, e A Grande Mãe, de Indra Snellman. Nenhum desses autores declararia ter exaurido o assunto, pois, por sua natureza, um arquétipo nunca pode ser completamente definido. Isso é muito fundamental. Ele pode se relacionar à consciência apenas através de símbolos, e mesmo eles, como ressalta Jung, podem nem sempre serem adequados. Os arcanos maiores do tarô devem seu poder e sua eficácia em mãos sensitivas ao fato de que cada um deles é um símbolo arquetípico. Ainda aqui, a natureza ilusória das definições arquetípicas se faz sentir. Tomemos os 4 exemplos do 4 arquétipos de Jung e tentemos correlacioná-los com os trunfos do tarô. A mãe corresponde mais prontamente à imperatriz, embora aspectos dela lancem matizes na suma sacerdotisa, a estrela e outros. Renascimento sugere morte, a torre e o julgamento para começar. E o trapaceiro é razoavelmente e obviamente um mago. Mas ele não é o diabo também?
Como exercício, nós lhe deixamos tentar correlacionar o quarto arquétipo e espírito com o trunfo do tarô. Nós próprios fizemos um experimento. Stewart escreveu o parágrafo acima e, sem mostrá-lo a Janet, perguntou por suas próprias correspondências. Ela respondeu com mãe, a imperatriz e a estrela. Renascimento, a estrela, morte, a imperatriz, o universo, julgamento, a roda da fortuna e a lua. Como você pode perceber, nossas respostas se sobrepuseram, mas se diferenciaram, o que não significa que qualquer um de nós estava certo ou errado. Isso simplesmente sublinha o fato que, enquanto os arquétipos próprios são imutáveis, os símbolos por meio dos quais nós os abordamos ou a ordem na qual nós organizamos um complexo de símbolos pode se diferenciar de acordo com nossa composição, sexo e experiências pessoais. A consideração sobre os arquétipos nos traz a um dos problemas mais importantes de todos, o das formas de Deus. As consequências podem ser incomensuráveis. Para a antiga pergunta, os deuses são reais? Ou como um monoteísta a formularia, Deus é real? A bruxa responde com confiança, sim. Para a bruxa, o princípio divino do cosmos é real, consciente e eternamente criativo, manifestando-se através de suas criações, incluindo a nós mesmos. Esta crença é naturalmente compartilhada pelos seguidores de todas as religiões, que diferem apenas nas God Forms, ou única God Form, que eles constroem como um canal de comunicação com seus aspectos. E mesmo estas várias God Forms diferem menos do que pareceria à primeira vista. Por exemplo, a Ísis dos antigos egípcios, a Arádia das bruxas e a Virgem Maria dos católicos são todas formas de deusas, essencialmente concebidas pelo homem, relacionando-se a e extraindo seu poder do mesmo arquétipo. Nós dizemos concebidas pelo homem, mas a construção de uma forma de Deus ou forma de deusa é naturalmente um processo de mão dupla. Mesmo um símbolo parcialmente adequado concebido pelo homem melhora a comunicação com o arquétipo incognoscível, que, por sua vez, reage proporcionando uma melhor compreensão de sua natureza e, assim, melhor adequação da God Form. Um psicólogo não religioso provavelmente responderia não à mesma questão. Ele sustentaria que os arquétipos, embora vitais para a saúde psíquica do homem, são meramente elementos no inconsciente coletivo humano e não, no sentido religioso, cósmicos por natureza. Nós nos mantemos a nossa visão do cosmos, isto é, a visão religiosa, que é para nós a única que por fim faz sentido. Porém, do ponto de vista do valor psíquico do mito, ritual e simbolismo, a resposta algo surpreendente à questão é: não importa. Cada homem e cada mulher pode preocupar-se por si mesmo. Se as formas de Deus arquetípicas foram originadas dentro do inconsciente coletivo humano, ou lá fizeram morada em outros lugares como pieds-à-terre, a sua importância para a psique humana está para além da dúvida. Em qualquer um dos casos, e as técnicas para chegar a termos saudáveis e frutíferos com eles podem ser utilizadas tanto por crentes como por não crentes igualmente. Voltaire disse: se Deus não existisse, seria necessário encantá-lo. Esta observação pode ser tomada cínica, mas ela pode ser refeita. Se as formas de Deus arquetípicas forem cosmicamente divinas ou meramente as pedras de fundação vivantes da psique humana, seria sábio de nossa parte buscar relacionamento com elas como se elas fossem divinas. Mito e ritual trazem uma comunicação nutritiva com os arquétipos. E devido à natureza e evolução da psique humana, o simbolismo do mito e do ritual, seu único vocabulário eficaz, é basicamente religioso. Dispensar o mito e o ritual nos desliga dos arquétipos, que é uma separação perigosa e mutiladora. Como uma nota de rodapé prática,
Um pequeno ponto no qual Stuart, em particular, como um vendedor de palavras profissional, sente fortemente, e nós achamos que Doreen Valiente também. Os rituais são muitas vezes expressos em linguagem arcaica, repleta de tu, ti, vós e assim por diante. É uma questão de preferência se uma pessoa usa tal linguagem ou a moderniza, embora para nós mesmos achamos que a modernização sacrificaria muito da poesia, como faz a nova Bíblia inglesa. Mas se você vai usá-la, tente fazer de forma correta. As regras sobre tu, ti, etc. são simples. Em primeiro lugar, elas estão sempre no singular, nunca no plural. Dizer vós, senhores das torres de vigia do leste, nós vos agradecemos. Não tem sentido. Deveria ser vós, senhores, nós vos agradecemos. Nota do tradutor. Ficou um pouco obscuro, pois vi é ti e you é vocês. Além disso, ficaria demasiado informal dizer nós agradecemos a vocês. Para facilitar, lembre-se do desafio do primeiro grau. Ó tu que permaneces no portal, tens tu a coragem de me testar? Pois eu digo a ti, e a aceitação. Eu dou a ti uma terceira. Vós e você são usados da mesma maneira como tu e ti. E a sentença para se lembrar disso é a sentença bíblica. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que não é um mau